Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural. Cerveja Paulistinha, a gelada para todas as horas. Olá, amigos da nossa TV Noroeste. Estamos começando mais um Bate-Papo na Praça, o nosso encontro semanal aqui no seu canal 19. Nosso programa de hoje está recebendo com grande alegria o Dr. André Luiz Batista. Ele é cardiologista e ele é uma das pessoas que estão envolvidas no projeto Birigui pela Vida. E é com ele que eu vou falar em 30 segundos sobre esse assunto e outros relativos à Covid-19. O Bate-Papo na Praça está no ar, na tela da sua TV Noroeste. Muito bem, vamos então começar o nosso bate-papo na praça, hoje com a presença do Dr. André Luiz Batista, que é cardiologista e é uma das pessoas que está ligada ao projeto Birigui pela Vida. Dr. André, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos trocar umas ideias aqui, falar principalmente sobre a saúde. Bom dia a todos, bom dia Valdecir. Eu que agradeço o convite, tá? Pela oportunidade que a gente possa falar do projeto Birigui pela Vida. E, mais uma vez, obrigado. Estou à disposição para qualquer dúvida que a população tenha, que a gente possa aqui poder esclarecer algumas dúvidas sobre o projeto em relação ao que está acontecendo hoje na cidade de Birigui. Doutor, para que as pessoas o conheçam melhor, o senhor está na área da medicina há quanto tempo? Eu sou formado desde 2007, né? Eu tenho 14 anos de formado agora. Eu me formei no Rio de Janeiro, fiz cardiologia em São José do Rio Preto e vim, assim que eu acabei cardiologia, vim para Birigui. Então faz 11 anos que eu faço cardiologia, a gente tem uma empresa aqui em Birigui chamada Procardio e estou aqui. Faz 11 anos, virei um biriguense já. De coração já? De coração já, com certeza. Doutor, e nessa sua área de cardiologia aí, quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter para cuidar da saúde do coração? Olha, cuidar do coração significa cuidar da vida. Eu acho que a pessoa tem que, acima de tudo, ter uma boa qualidade de vida, né? Praticar atividade física, ter uma boa alimentação, ter uma vida regular, ter uma vida sem extravagâncias e que procurar seu médico regularmente para que possa fazer um cuidado em relação ao coração. Mas o que eu sempre falo para os meus pacientes é assim, viver a vida de uma forma agradável, de uma forma que não tem extravagância e que a pessoa possa viver feliz. Eu acho que o mais importante é ser feliz também, porque eu acho que isso conta muito na vida. Vamos falar um pouquinho desse projeto Birigui pela Vida. O senhor está encabeçando praticamente esse projeto, o senhor está desde o início dele, né? Começou acho que em 15 de abril, não é isso? Sim. 15 ou 16? É 16/4. Estamos mais ou menos aí uns 20 e poucos dias em andamento esse projeto. Tá. Da onde surgiu a ideia? E por que essa ideia convenceu vocês a fazer esse projeto em Birigui? Valdecir, eu costumo falar assim, que esse projeto não é um projeto meu, não é um projeto do prefeito, não é um projeto dos empresários, é um projeto da sociedade de Birigui. Acho que nunca na história teve um engajamento tão grande de tantas pessoas de credibilidade para que possa fazer um grande projeto que a gente possa mudar a característica da doença de Birigui. Nós estávamos tendo um alto índice de mortalidade, pronto-socorro extremamente cheio, Santa Casa de Birigui também cheio de pacientes, sem vagas em UTI, sem vagas em enfermaria. Então, o projeto nada mais é do que você tentar um acolhimento precoce do paciente. Nós
colocamos o nome desse projeto de acolhimento imediato. O que significa um acolhimento imediato nesse projeto? O paciente, a partir do momento que ele começa a ter sintomas, ele vai procurar a unidade básica de saúde. Esse paciente ele vai ser testado rapidamente. Em 20 minutos, esse paciente já vai ter um diagnóstico sobre a doença dele. Esse paciente vai passar pelo médico imediatamente, tá? Ele vai ser tratado de uma forma imediata. Não quero levar em consideração os valores políticos aqui, a autonomia do médico que possa tratar o seu paciente. E, ao mesmo tempo, que eu acho mais importante, esse paciente ele vai ser isolado da sociedade. Tá? Eu acho que cada paciente que nós conseguimos tirar de circulação dentro de uma sociedade, de locais públicos, a gente vai diminuir muito essa curva. E, consequentemente, a tendência e o que nós já estamos vendo o resultado é que lá em cima da pirâmide, onde possa estourar, onde possa ter aumento de índice de mortalidade, de leitos de UTI, nós estamos conseguindo reduzir com essas medidas de prevenção e de acolhimento imediato do paciente. E de que forma é feito esse isolamento, doutor? Tá, e todo paciente que, a partir do momento que ele chega na unidade de base de saúde, ele é diagnosticado com o COVID, né, através do exame que se faz, esse paciente ele entra numa central de acolhimento que nós temos e esse paciente ele é monitorado diariamente, assim como ele e como todos os outros familiares que pertencem ao seu grupo. O isolamento é feito de uma forma vertical. Nós não precisamos isolar todo mundo, né? Nós precisamos tirar de circulação as pessoas que realmente são positivas. Existem pessoas, se eu não me engano, são 10 ou 12 estagiárias, pessoas que trabalham nessa central de acolhimento, que liga diariamente para o paciente, pergunta como o paciente está, pergunta se houve piora dos sintomas e orienta em relação aos cuidados necessários para a prevenção de Covid, em relação à família e em relação a dentro de casa, o que ele pode melhorar a situação. E aí vai havendo um acompanhamento com esse paciente? Sim, vai havendo um acompanhamento, né? A partir desse momento que ele é acolhido pelo projeto, esse paciente ele vai ser acolhido desde a sua alta da doença, que ele tenha alta, ou desde o momento que ele precise de um atendimento a mais, se ele precisa de uma urgência, de uma emergência, nós temos um acolhimento e um monitoramento diário de todos esses pacientes. Como que funciona o caso de um trabalhador da indústria de calçado, por exemplo? Ele vai lá, ele testa, vocês fazem o teste lá, sim, dá positivo, ele é isolado do trabalho também? Sim, esse paciente também é isolado. A partir do momento que ele tem sintomas, ele é orientado e ele participa do projeto, esse paciente ele é testado. Se vier negativo e mesmo assim ainda houver a suspeita de diagnóstico de Covid, se ele tiver sintomas de Covid, sintomas gripais, esse paciente ele recebe um atestado de 2 dias para voltar novamente no projeto e ele ser novamente avaliado. A partir do momento desses 2 dias, se deu positivo, esse paciente é isolado por um período de 10 a 14 dias e monitorado seus sintomas. Se nesse momento, após a reavaliação, esse paciente vier negativo, for descartado totalmente a possibilidade de Covid, esse paciente pode voltar tranquilamente para a sua unidade de trabalho. Doutor, que tipo de medicamento é ministrado numa pessoa que apresenta um sinal positivo da Covid? Boa pergunta, professor. Nós deixamos bem claro no início, isso foi até uma colocação minha como médico, eu não sou político, eu não tenho ideologia política, eu trato de pessoas, eu acho mais importante isso. E a autonomia é extremamente do médico, tá? Para vocês terem ideia, o que nós levamos em consideração e o protocolo que nós usamos é do Ministério da Saúde, que rege a saúde e todos os cuidados que tem que ser com o paciente de Covid. Você pode passar até um sintomático para o paciente, até medicações que o médico achar necessário naquele momento da doença. A gente fala de um monte de medicações, ivermectina, hidroxicloroquina, prednisona, enfim, várias medicações. Autonomia do médico. O médico vai saber exatamente o momento da doença, qual é a fase da doença que o paciente se encontra naquele momento e vai medicar. Às vezes apenas com sintomático e às vezes, se ele achar necessário, ele vai abrir mão de algumas medicações que ele julgar necessário naquele momento. Bom, nesse tempo que o projeto já está existindo, desde meio de abril praticamente, já temos mais de 5.700 atendimentos, né? 5.700 atendimentos e que foram testados. Só que, é claro, em média a gente tem visto no gráfico, doutor, que, por exemplo, a cada 100 pessoas testadas, 25, 27, talvez até 30% apresentam um sinal positivo e os outros são testados negativos. Sim. Que resultado o senhor avalia desses 5.777 avaliações até agora? Olha, na realidade, acho que são medicamentos distribuídos, né? Sim, e na verdade 5.000 e poucas são medicações distribuídas, tá?
Nós temos hoje, em média, eu estava até vendo antes de vir para cá, nós tivemos até hoje 1.200 a 1.300 pessoas que passaram pelo projeto para consulta médica. Desses daí, foram testados positivo em torno de 350 pacientes. Olha só, se eu tenho um índice de transmissibilidade de hoje no Brasil de 1,9 mais ou menos, se eu tiro de circulação 300 e poucas pessoas, eu trato ela de uma forma precoce, eu isolo ela de uma forma precoce, nós estamos tirando da sociedade quase 800 pessoas com possibilidade de serem infectadas. Eu acho isso muito importante e com certeza nós vamos diminuir o fluxo, como já aconteceu, a gente diminuiu o fluxo lá no pronto atendimento, a gente diminuiu o fluxo na Santa Casa. Lembrando que ainda é muito cedo para a gente comemorar a vitória, né? Nós temos um longo caminho pela frente, a gente tem que manter ainda o distanciamento social. Acho que o essencial deve ser feito por todos, eu sou a favor disso daí, mas a gente não pode abusar. O uso de máscaras, álcool gel é extremamente importante. Mas hoje, com 20 dias de projeto, nós já temos indicadores que nos dá certeza que o caminho é esse. É o acolhimento precoce do paciente, que a partir daí a gente possa fazer um controle da doença. Birigui se espelhou também, mas outras duas cidades, não é isso? Eu queria que o senhor me falasse, lá que já começou o primeiro, como estão os resultados agora? Que reações a gente pode ter ou esperar para que aconteça em Birigui, já que estamos nos espelhando em duas cidades que têm dado exemplo de caso positivo? E, na verdade, esse projeto nasceu, né, com uma solicitação do poder público, junto aos empresários também, e os empresários foram buscar informações nos projetos que já existem, que é Toledo no Paraná e Chapecó em Santa Catarina, né? Atualmente a gente sabe que houve uma diminuição da curva importante nessas duas cidades, tá? As informações que se tem, que o acolhimento imediato nessas cidades teve um resultado importante lá em cima na curva de infecção. Então a gente se baseia nisso muito e os nossos dados que nós temos até o momento, com 20 e poucos dias de projeto, é muito semelhante ao que está acontecendo em Chapecó e Toledo. Então isso nos dá a certeza que o caminho tem que ser esse a ser percorrido. Legal. Eu estou conversando aqui com o Dr. André Luiz Batista, que é cardiologista e está participando também do projeto Birigui pela Vida. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já com a sequência do nosso bate-papo na praça. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. E voltamos com o nosso bate-papo na praça, aqui pela TV Noroeste, hoje recebendo com grande alegria a presença do médico cardiologista, o Dr. André Luiz Batista, que está aqui no nosso banquinho, conversando sobre saúde pública, principalmente, e com destaque para a Covid e esse projeto maravilhoso que está acontecendo em nossa cidade, que é o Birigui pela Vida. Doutor, vamos falar então desses atendimentos que as pessoas procuram. Aonde é que está acontecendo esse atendimento aqui em Birigui? Tá. Por orientação do poder público, né, e devido à estrutura que o local nos oferece, todos os atendimentos estão feitos na UBS 1, que é lá na Vila Bandeirante. Tá? É uma UBS um pouco maior, que nos proporcionou uma estrutura melhor para que a gente possa separar os pacientes que estão atendidos com Covid e os pacientes que estão de clínica médica. Qualquer cidadão de Birigui, isso é importante falar, que tenha sintomas de Covid entre o 3º e o 7º dia, estão autorizados e podem procurar a gente no projeto. Tá? A partir desse momento vai ter uma triagem pelo pessoal da enfermagem, vai ser feita a testagem e se houver a necessidade naquele momento de um atendimento médico, ele passará imediatamente pelo médico. E o atendimento, de que horário, qual horário que acontece? Hoje,
A gente está começando a atender das 7h30 até as 5 horas da tarde, tá? Com possibilidade, se aumentar o fluxo, da gente estender esse horário, inclusive finais de semana que a gente está pensando no momento. Mas hoje o que se trata o projeto é das 7 às 5 horas da tarde, todos os dias da semana. Doutor, a gente tem conhecimento que existem casos na cidade de chikungunya e também de dengue. E a reação das pessoas é praticamente parecida com o coronavírus. Sim. Existe uma forma da gente conseguir distinguir uma pela outra ou só passando pelo centro de triagem de vocês lá para detectar realmente se a pessoa está com dengue, com chikungunya ou com o corona? Eu acho que uma pergunta importante, Valdecir, nós estamos numa época de epidemia de dengue novamente, né? Começou a aparecer vários casos de dengue em Birigui. Então, acho que vale a pena sempre procurar o médico, né? As características de dengue com síndrome gripal de Covid, algumas semelhanças podem acontecer. Dores difusas pelo corpo, dor de cabeça, febre. A dengue tem algumas características mais específicas que não fazem parte da síndrome gripal do Covid. Por exemplo, manchas hiperemiadas, dor no fundo do olho, que são mais características de dengue. Mas o que a gente sempre está orientando a procurar uma unidade básica de saúde para que se possa fazer esse diagnóstico diferencial. Inclusive, no projeto, a triagem que é direcionada pelo pessoal da enfermagem e dos médicos, nós estamos bem atentos a isso. Se não é sinal, não tem sinais de síndrome gripal, esse paciente é orientado a procurar uma UBS onde está fazendo o tratamento e o acolhimento de pessoas com dengue também e chikungunya também. Tá? E uma iniciativa muito boa, acho que também de vocês, junto com os laboratórios de Birigui, é para fazer os exames, né? Com custo acessível para todo mundo, se não me engano, acho que R$ 79,00. Esse exame é só para o coronavírus ou ele serve para um sintoma de dengue, por exemplo? Não, esse exame eu queria até agradecer os laboratórios que foram muito solícitos quando nós pedimos a sua participação e uma maneira que a gente possa ter mais braços nesse projeto, que a gente possa atender pessoas que tenham condições de pagar um exame, que não estejam sintomáticos, que não encaixe no nosso protocolo de atendimento do projeto, mas que teve contato com pessoas com coronavírus, que tem alguma dúvida, é que procure os laboratórios parceiros da cidade e faça o exame de uma forma mais barata, né? O subsídio que está acontecendo nesses exames com a diminuição do valor que é custeado pelo projeto e pelos laboratórios. Mas são exames voltados apenas para coronavírus nesse momento, né? Tá. Para Covid. Aí eu te pergunto, a pessoa, por iniciativa própria, pode ir direto no laboratório ou tem que passar por um centro de triagem para o médico orientar a coleta do exame? Não, nós preferimos que não passe porque esse paciente não fique circulando pela cidade. Exatamente. Então, se o paciente ele tem alguma dúvida, ele acha que ele teve um contato, ou ele está tendo contato com pessoas que estão com Covid, e ele está assintomático, mas ele quer tirar essa dúvida, ele pode procurar diretamente os laboratórios parceiros. Agora, se ele tiver sintomas e estiver dentro do período de sintomas, o projeto está lá para acolher ele da melhor forma. Tá? Então, a gente não está abrindo mão de acolher o paciente, a gente não está direcionando para pessoas pagarem de uma forma particular o projeto, o exame, desculpa. Mas as pessoas que têm condições, estão assintomáticas, houve essa parceria com o laboratório. Doutor, a gente sabe que, não todos, é claro, mas uma grande parcela da população tem o costume de se automedicar. Toma aquilo que é bom, toma aquilo que vai resolver, toma aquilo... E a gente sabe também que existem medicamentos que não devem ser administrados nem ingeridos de forma alguma, principalmente quando se tem dengue e o Covid. Sim, Quais são esses medicamentos que a pessoa tem que evitar de verdade, nem passar perto para não complicar ainda mais? Eu acho que isso é cultural do brasileiro já, né, Valcir? Inclusive algumas pesquisas, o brasileiro talvez seja a população que mais se automedique. Existem algumas medicações que podem piorar, por exemplo, um quadro de dengue, pode aumentar o risco de hemorragia. Por exemplo, o AS, a aspirina, que as pessoas acham que parece uma droga inofensiva, mas às vezes está com uma dor no corpo, uma coisa, você acaba tomando aspirina e você não deve tomar de jeito nenhum, que você vai acabar aumentando o risco de sangramento por causa de dengue. O uso abusivo de antibióticos sem necessidade, às vezes o paciente está com uma odinofagia, que é uma dor de garganta, as pessoas começam a tomar antibiótico de uma forma não adequada, isso você vai aumentar o risco de criar uma resistência pela bactéria, e isso não é também o ideal que seja. Então, o que a gente orienta sempre, está na dúvida, procura seu médico, procura a unidade básica de saúde e não se automedique. Essa é a orientação que nós temos que ter para o paciente. Automedicar de forma alguma, né? Automedicar de forma alguma. Isso
em época de pandemia, em época de doenças aí, de forma alguma fazer isso daí. O que a pessoa começa a sentir, doutor, quando ela pega o coronavírus? O senhor fala que se manifesta do 3º ao 7º dia, mas como a pessoa vai saber que é o 3º dia que é o 7º dia? O que a gente fala de manifestação entre o 3º e o 7º dia, Valdecir, é em relação a sintomas, né? Geralmente o paciente ele tem um contato, ele pode demorar até de 3 a 14 dias para começar a desenvolver a doença e o exame vai começar a dar positivo a partir do 3º dia. Hoje em dia está mudando um pouco isso. O Ministério da Saúde já está orientando a partir do 1º e 2º dia você colher exame já para que a gente possa pegar mais precocemente esses pacientes, tá? Então aquela ideia inicial que vendeu para nós, bem no começo da pandemia, fique em casa, só vai para o hospital, vai procurar ajuda médica se você estiver muito ruim, hoje isso caiu em desuso. Hoje em dia, quanto mais imediatamente, independente do tratamento médico, independente do remédio, quanto mais imediatamente você seja monitorado, você seja acolhido, isso é o ideal que se faz hoje. Observou que melhorou muito, melhorou a mortalidade em relação a esses pacientes. O que a gente orienta, os sintomas são muito diversos, né? Não dá para a gente poder dizer o que o paciente vai ter. Acho que cada organismo reage de uma forma. Eu tive Covid, eu tive dores no corpo, insuportável 2 dias, uma febre passou. Tem pessoas que já abrem o quadro com uma falta de ar, com cansaço, mas geralmente isso acaba acontecendo entre o 6º, a partir do 6º ou 8º dia. Mas o que a gente pede que os pacientes fiquem atentos é perda de paladar, tá? Dores difusas pelo corpo, começa a ter um quadro de febre, começa a ter coriza, começa a ter uma tosse. Isso são sinais de uma síndrome gripal que tem muita característica de ser uma síndrome por Covid. Quer dizer, pode até ser que seja uma síndrome gripal, né? Sim. Mas pode estar aí um Covid embutido atrás desse sintoma mascarado. Eu acho que não dá para a gente pensar em qualquer outra coisa, porque nós estamos numa pandemia, né? E eu escuto muitas pessoas falando isso, doutor, eu tive uma gripe, mas não é nada, é apenas uma gripe. Eu falei, gente, Covid é gripe, Covid é um vírus, né? Então as manifestações do SARS-CoV, do Covid-19, é de uma gripe. Então as pessoas às vezes confundem e ficam esperando muito tempo, achando que está uma simples gripe, uma gripe que vai passar. Então eu acho o importante é que tenta procurar seu médico, mas entender que o Covid pode ser desde uma gripe até sinais mais graves de uma doença pulmonar extremamente agressiva. Doutor, a gente vê casos e casos aí de jovens, principalmente, morrendo, perdendo a vida, assim, do nada praticamente, pessoas saudáveis, que não tinham nenhuma comorbidade e agora contrai a doença e tem casos aí de 2, 3, 4 dias a pessoa ia a óbito. Por que isso acontece, doutor? Cada corpo é um corpo, é isso? Essa é a pergunta de 1 milhão, Valdecir. Eu acho que assim, nós estamos percebendo, vocês devem ter visto, tem famílias que perdem 3, 4, é acometida de uma forma extremamente grave. Então, o que está se estudando, tem até uma faculdade, Universidade Brasileira do Rio Grande do Sul, está tentando estudar isso. Por que tem casais que o marido tem e a mulher não tem? Então eles pegaram algum grupo de pessoas e conseguiram separar isso daí para tentar achar de uma forma genética qual é a susceptibilidade de qual pessoa tem para desenvolver uma forma grave da doença, né? E essa é a grande pergunta, esse talvez seja o grande boom da ciência hoje, além da vacinação em massa que já está começando a acontecer, é por quê? Por que tem pessoas que têm uma tendência a desenvolver a doença mais grave? Eu acho que em relação aos jovens, assusta, né? A gente vê um monte de jovens, a gente está perdendo vidas de pessoas que não tinham comorbidades nenhuma. Mas o que eu penso é o seguinte, a falta de isolamento social que aconteceu nesse final de ano, nesses dias que antecederam, e a quantidade de pessoas que foram transmitidas por que foram infectadas por essa nova cepa, que é a P1, ela não é mais agressiva, mas a transmissibilidade dela é muito maior. Então a gente acaba vendo um monte de pessoas se infectando ao mesmo tempo, e quando a gente vai ver o número de pessoas que morrem, também se torna muito grande. Mas a mortalidade da doença se continua a mesma, em torno de 2 a 4%, vamos dizer assim, em casos extremamente graves. Porém, a quantidade de pessoas que foram infectadas foi muito grande. E a gente acaba vendo os jovens que, de uma forma ou de outra, deu uma libertada nesse tempo, né? As pessoas... naquela época acabou diminuindo a curva de infecção, as pessoas acabou saindo um pouco mais de casa, a parte econômica obrigou as pessoas a sair um pouco mais de casa, então acho que talvez isso tenha influenciado no número grande de pessoas jovens que a gente está vendo falecer. E fora que os idosos começaram a ser vacinados, né?
Tem alguns estudos em São Paulo que diminuiu a mortalidade em torno de 80%, 90% nos idosos que já estão vacinados. E o grande segredo, eu acho, a grande vitória de todo mundo vai ser essa vacinação em massa. O que nós estamos fazendo nesse momento é o que nós temos em mão, que é diminuir a porcentagem de pessoas graves. Mas eu acho que o final dessa conversa toda, o final dessa pandemia, resume-se em uma palavra, uma frase talvez: vacinação em massa. Vacinação, esse é o caminho. Esse é o caminho. Entendi. Esse é o caminho da ciência. Não tem como a gente pensar diferente, não tem como a gente imaginar alguma outra coisa que não seja isso, tá? Essas vacinas aí, doutor, cada um age de um jeito, determina que seja feito de uma forma, enfim. Mas resumindo, todas elas são boas, não é isso? Resumindo, tomem vacina. Acho que essa mensagem tem que ser... Não importa a marca, não importa a procedência, nada. Passem, toma vacina. A gente tomou vacina até hoje na vida, ninguém perguntou que marca que era, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente acaba perguntando por causa de uma briga política que existe, a gente acaba confundindo as coisas. Existem duas vacinas que é difundida de uma forma mais em massa no Brasil, né? Que é da AstraZeneca e da Coronavac. A diferença entre elas, que a Coronavac, talvez na primeira dose, ela tem uma proteção menor, só que a segunda dose é num tempo menor também que se faz, e os efeitos colaterais dela talvez são menos evidentes que em relação à AstraZeneca. Só que ambas são feitas por vírus atenuados, ou seja, vírus morto. Não existe a possibilidade da pessoa ser vacinada e contrair coronavírus, Covid, não tem essa possibilidade. Com nenhuma delas? Nenhuma delas. A AstraZeneca, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, poxa, mas eu tomei vacina, eu passei 24 horas mal. Vai acontecer, que isso é um efeito, a gente chama de efeitos menores da vacinação. Eu lembro quando a gente toma vacina de gripe ou qualquer coisa, as crianças tomam, acaba tendo uma febre pequena naquele dia, acaba tendo uma dor no local. E hoje o que tem se falado em relação de efeitos mais evidentes são esses efeitos menores, que são os efeitos de dor no local, febre, calafrios, dor no corpo, mas nada que passe disso, nada que tenha uma comprovação científica. Por exemplo, da Oxford, alguns pacientes chegam em mim perguntando: doutor, mas eu ouvi falar que dá trombose. Isso foi 1 ou 2 casos raros em milhões de pacientes que foram imunizados. A gente costuma falar qual é o benefício da imunização e qual é o risco dela. Eu garanto para todos que o benefício é 100 vezes maior do que qualquer risco que ela pode proporcionar. Então é isso que importa, é o risco e o benefício de cada medicação que você passa para o paciente. Eu falei aqui com o doutor André Luiz Batista, cardiologista, falando e explicando os detalhes desse projeto aqui de Birigui pela Vida e, claro, orientando as pessoas para que tomem os cuidados, uso de máscara, álcool gel, né, doutor? Sim. E todos os cuidados necessários, distanciamento também. Eu acho, gente, acho que assim, acho que a mensagem, se ficar essa mensagem no final, acho que eu estou feliz de ter vindo aqui hoje, Valdecir. Usem máscara, continue com o distanciamento social, evitem aglomerações sem necessidades, o uso de álcool gel, vacinação. Acho que vacinação é fundamental e eu tô feliz que eu atendo os meus idosos no meu consultório. Eu acho que em torno de 99% das pessoas aderiram à vacinação, né? O brasileiro, ele se vacina, isso foi comprovado, que ele gosta de vacinar. E vacine, eu acho que o caminho final para a gente sair dessa fase ruim, para a gente sair dessa tempestade que a gente está vendo, esse furacão que passou sobre nós, é a vacinação em massa, não tem outra coisa para fazer. Enquanto isso, continuem com os cuidados de uso de máscara, evitar aglomerações, enfim, tudo isso que nós sabemos que realmente faz resultado, isso é muito bom. E o que precisar da gente no projeto, o que precisar de mim, eu estou à disposição de todos. Quem puder colaborar com o projeto, a gente procure as suas redes sociais que possam ajudar e que a gente esteja à disposição de todos vocês para qualquer dúvida e que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Doutor, nós vamos encerrar por aqui, que nosso tempo já está acabando, mas eu vou deixar aberta a porta aqui para que o senhor volte outra oportunidade para que a gente possa falar sobre outros assuntos relacionados à área da cardiologia e que o senhor é especialista. Perfeito. Muito obrigado pela sua atenção em nos atender aqui, em estar aqui, prestar esses esclarecimentos. Eu acho que o meio de comunicação é para isso, doutor. Sim. É para esclarecer as pessoas, orientar acima de tudo, né? E a gente ter um final feliz ao término dessa pandemia, que vai passar, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Doutor André Luiz Batista, cardiologista, aqui no nosso Bate-Papo na Praça.
A gente volta na próxima semana com mais um entrevistado e com mais um programa líder de audiência para você. Forte abraço e fique com a paz de Deus.